2 Coríntios capítulo 5 é a continuação natural do capítulo 4. Na carta original de Paulo, não existiam divisões de capítulos, então o pensamento flui sem interrupção. Depois que a primeira carta aos Coríntios foi rejeitada, os cristãos de Corinto acusaram Paulo de ser mentiroso, inconfiável e até falso apóstolo. Em 2 Coríntios, ele defende seu ministério e especialmente o sofrimento que enfrentou. Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E no versículo 17, ele afirma que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Para os coríntios, o sofrimento era sinal de desqualificação. Para Paulo, era exatamente o oposto, era a validação do seu ministério. Ele termina o capítulo 4 dizendo que não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É exatamente aí que começa o capítulo 5. Vamos mergulhar agora nas 6 poderosas declarações, nós, que Paulo usa para nos ensinar a viver com perspectiva eterna. Paulo começa com a primeira declaração, nós sabemos. Em 2 Coríntios 5:1 lemos, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. A palavra tabernáculo vem do grego skenos, que significa tenda ou barraca. Paulo era fabricante de tendas e sabia exatamente do que estava falando. Uma tenda é temporária, usada para acampar. Uma casa é permanente. Nosso corpo atual é como uma barraca de camping, útil por um tempo, mas desconfortável a longo prazo. O envelhecimento, as rugas, as dores, as limitações físicas são um lembrete amoroso de Deus de que vivemos em uma concha temporária. Não é castigo, é misericórdia. Deus nos lembra suavemente que a vida aqui é passageira e que estamos caminhando para a eternidade. Paulo tem total certeza, nós sabemos. Não há esperança vaga, é conhecimento firme. E esse conhecimento muda completamente a forma como encaramos a vida e a morte. Jesus disse em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra grega moné significa simplesmente habitação ou lugar para ficar. Não é a ideia de mansão luxuosa que a tradução King James de 1611 passou. Muitos estudiosos entendem que Jesus está falando do novo corpo ressuscitado, a nova habitação perfeita para o nosso espírito. Paulo reforça isso em 2 Coríntios 5:1. Temos um edifício eterno nos céus, não feito por mãos humanas. O nosso futuro corpo será customizado por Deus, glorioso, sem as limitações do corpo atual. A Bíblia fala pouco sobre os detalhes do céu porque é tão glorioso que nossa mente atual não consegue compreender. Paulo disse que viu coisas no céu que era ilícito contar. Inferno é mais descrito porque é horrível, o céu é indescritível. Mas uma coisa é certa, ninguém ficará decepcionado. O novo corpo que Deus preparou é perfeito para a eternidade. Paulo passa para a segunda declaração. Nós gememos. Em 2 Coríntios 5:2 ele diz, e por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Não gememos porque queremos ficar nus, ou seja, espíritos desencarnados. Gememos porque vemos as limitações do corpo atual e desejamos o corpo glorioso que está por vir. No versículo 5, Paulo fala do penhor do Espírito Santo. A palavra grega é arrabon, que significa entrada financeira ou sinal de garantia, como a entrada quando você compra uma casa ou o anel de noivado. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia de que Deus vai cumprir sua promessa de nos dar o novo corpo. Ele cita 1 Coríntios 15:54. A morte foi absorvida pela vitória. Até as dores matinais e o envelhecimento podem ser vistos como um gemido santo que nos lembra: o Senhor está nos preparando para a casa. Um dia, o mortal será completamente absorvido pela vida eterna. Terceira declaração. Nós temos confiança. Paulo repete 2 vezes: temos sempre bom ânimo. Em 2 Coríntios 5:8 ele declara: desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Isso refuta claramente a ideia do sono da alma. O dia em que o cristão morre é o melhor dia da sua vida, porque imediatamente ele está na presença do Senhor. Jesus disse ao ladrão na cruz em Lucas 23:43,
Hoje estarás comigo no paraíso. O corpo não é uma prisão como os gregos e gnósticos ensinavam. Jesus assumiu um corpo humano, mostrando que o corpo em si não é mau. Não existem espíritos humanos desencarnados vagando pela terra. O que torna o céu verdadeiramente celestial não são portões de pérolas ou ruas de ouro. Ouro lá é só pavimento. O que faz o céu ser céu é estar presente com o Senhor. Quarta e quinta declarações. Nós nos esforçamos e nós devemos comparecer. Paulo diz que nos esforçamos para ser agradáveis ao Senhor, quer estejamos presentes no corpo ou ausentes. Não são obras para ganhar salvação, mas o culto racional do salvo, como ele explica em Romanos 12, 1-2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vem o versículo 10. É necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Os cristãos comparecerão ao tribunal de Cristo para receber recompensas ou perda de galardão pelas obras feitas no corpo. Já os incrédulos comparecerão ao grande trono branco descrito em Apocalipse 20. Paulo termina dizendo: Conhecendo, pois, o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O temor de Deus não é brincadeira. É exatamente esse temor santo que nos motiva a persuadir as pessoas a se reconciliarem com Deus. Sexta e última declaração. Nós persuadimos os homens. Paulo não está se recomendando, mas dando motivo para os coríntios se gloriarem nele. Ele reconhece que para o mundo os cristãos fiéis parecem loucos. Se enlouquecemos, é para Deus. Alegria no sofrimento, paz em meio ao câncer ou dificuldades financeiras. Isso parece loucura para quem não conhece Cristo. Paulo cita Isaías 5:20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. E em 2 Timóteo 3 descreve os últimos dias. Homens amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Mesmo assim, o coração de Paulo é persuadir as pessoas. Não apenas com amor, mas também com a verdade do juízo que virá. Falar a verdade não é ódio, é o maior ato de amor. Paulo revela o grande motivo de tudo o que faz. O amor de Cristo nos constrange. Não é o nosso amor por Cristo, mas o amor dele por nós. Ele morreu por todos. A palavra grega todos é paz, que significa cada um, todo, qualquer pessoa, todos os tipos. A morte de Cristo foi suficiente para todo ser humano. Por isso, os que vivem não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Esse amor constrangedor é o combustível da vida cristã. Paulo viveu crucificado com Cristo dizendo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse mesmo amor nos motiva a não desistir das pessoas, assim como Cristo não desistiu de nós. É o que nos faz continuar persuadindo, servindo e amando mesmo quando o mundo nos rejeita. Paulo continua: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a justiça posicional. No momento em que cremos, somos declarados perfeitos em Cristo, mesmo que na prática ainda lutemos contra o pecado. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Assim como um embaixador representa seu país em terra estrangeira, nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Deus nos suplica por nosso intermédio: reconciliai-vos com Deus. O pecado nos separou como em Isaías 59, 1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Mas Cristo nos trouxe de volta. Nossa missão é clara: sermos embaixadores que chamam as pessoas de volta para o Pai. E chegamos ao clímax, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus literalmente se tornou pecado por nós. Por isso, na cruz, ele clamou:
Deus meu, por que me desamparaste? Essa verdade é lindamente ilustrada em Números 21 com a serpente de bronze. Assim como quem olhava para a serpente era curado, quem olha para Cristo crucificado, feito pecado, recebe vida eterna. Jesus mesmo citou isso em João 3:14-16. Resumindo, nós sabemos, gememos, temos confiança, nos esforçamos, devemos comparecer e persuadimos os homens, tudo impulsionado pelo amor de Cristo. Se você ainda não se reconciliou com Deus, hoje é o dia. Se já é cristão, viva com mente eterna, sirva com alegria e seja embaixador fiel. O corpo é temporário, mas a glória que nos espera é eterna. Amém.